Nós estamos ao vivo em mais uma live da Tenda, o nosso projeto que promove diálogos na educação. Essa live, como todas as outras, fica salva aqui no Facebook, no YouTube e no Spotify. Vocês podem acessar a qualquer momento. Lembre-se de se inscrever nos nossos canais e nas nossas redes sociais. Boa noite, todo mundo que nos assiste. Obrigado pela participação. Boa noite, Marco, Nis, Dominique. Vou apresentar brevemente o Dominique. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. E ele fez estágio de pós-doutoramento na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 2017. E atualmente ele é professor de História na FURB. Boa noite a todos que nos assistem essa noite. Boa noite, Nis, Cris, o nosso convidado aí, o Dominique Santos. Boa noite, seja bem-vindo à nossa tenda. E hoje o Dominique combinou conosco de contar um pouco da sua trajetória profissional e também de deixar umas curiosidades sobre a história, e também nos levar a pensar a história, pensar o que faz o profissional da história, o professor de história. Então, Dominique, se tu puder começar contando para a gente o que te levou a essa profissão, a profissão de historiador, né? E também a profissão de educador na universidade. Boa noite, então. Boa noite, Nis, Cris, Marco, você que está nos assistindo. Se for outra temporalidade aí, bom dia, boa tarde, né? Que vira uma live aí salva. Eu queria primeiro agradecer, né? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma felicidade estar aqui com vocês. Eu acho que é o dever do professor da universidade pública, né? Compartilhar aí o conhecimento com a sociedade, com a comunidade, em todos os aspectos, quando isso for possível, né? Devolvendo um pouco do investimento que a própria sociedade faz em nossa formação. A gente que é filho da universidade pública, né? Estudou sempre na universidade pública, então é bem legal fazer essa devolutiva e conversar com vocês sobre esses assuntos. Eu fico feliz pelo convite. Obrigado, Cris, obrigado, Marco, Nis, né? Obrigado à Tenda. É difícil falar assim em biografia, talvez seria interessante um outro historiador fazendo biografia de mim, uma vez que a história e biografia é um tema, né, da ciência da história. Tem muita gente capaz para fazer isso, e biografia, trajetória é sempre algo problemático. Não precisa nem ser na história, não, dá para a gente lembrar até lá do Pierre Bourdieu, que fala sobre a ilusão biográfica, né, quando a gente, principalmente a gente falando da gente mesmo, corremos o risco aí de cair, né, em armadilhas da memória, da história e todas essas questões. Porém, eu poderia dizer que, pelo menos de mim para mim, né, igual Thomas Mann na Montanha Mágica, né, quando eu estou pensando de mim para mim, eu tendo a crer que eu escolhi fazer história fazendo teologia. Para quem não sabe, eu fiz 2 anos de teologia, e na teologia eu fui convidado a pensar um problema de investigação logo no primeiro semestre, que eu responderia no último semestre, né, depois de 4 anos, num suposto TCC. E meu problema foi sobre o mal, né? Como é que o mal começou, teve origem, teve início, e se existe o mal, o que Deus, caso existisse, poderia ter a ver com isso, né? E aí, para investigar essa questão, comecei a ler filosofia, comecei a ler sobre história da igreja, e percebi que a religião, as crenças, no geral, independente se magia, religião, elas tinham história, elas eram dependentes do tempo, e que, embora as comunidades de cada fiéis dessas religiões, dessas crenças, essas pessoas, elas gostam de apresentar uma imutabilidade, né, como se essas coisas nunca mudassem no tempo, ou seja, o cristianismo de hoje, por exemplo, né, fosse o mesmo cristianismo de 2000 anos, o islamismo fosse o mesmo islamismo de 1500 anos. E aí, lendo a história da igreja e história de outras formas de crer, eu fui entrando cada vez mais, né, nesse campo aí específico, e percebi que eu gostava, né, decidi que eu gostava disso, de estudar esses fenômenos no tempo, e aí pensei, por que não, né, fazer história,
O professor de história é algo interessante, né? Colabora com a sociedade, apresenta diversas reflexões, tem história na escola, tem história na universidade, na sociedade de uma forma geral, em vários aspectos, nos museus, nas instituições, tem história no cinema. Falei, é interessante. E li mais sobre o assunto, sobre o curso, decidi, né, me ingressar, prestei vestibular. Quando eu entrei, a Universidade Federal de Goiás estava de greve, um ano muito ruim da política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, e aí estava de greve, ameaçado de não ter vestibular naquele ano. Então, eu entrei na Estadual de Goiás. Cheguei a fazer um mês de história, né, conheci alguns colegas, tive algumas aulas lá, foi bem legal, mas aí depois teve o vestibular da Federal de Goiás, eu fiz, fui aprovado também, cancelei minha matrícula na Estadual de Goiás, fui para a Federal, e lá eu fiz a minha graduação inteira, né? E depois da graduação, acabei pensando que, de repente, eu poderia ser um professor universitário, porque gostei da forma como se discutia e se ensinava história na universidade. Tive alguns convites para ser professor de cursinho, né? Desenvolvi alguns projetos na escola também, tanto na área de história quanto em outras, né? Eu fiz um projeto de ensino de xadrez com crianças, por exemplo, queria provar que só precisava uma pessoa para ensinar xadrez na escola, e que se não havia xadrez na escola era simplesmente falta de investimento público e boa vontade, né? Então, o meu método que eu desenvolvi para ensinar xadrez na escola foi eu ensinava uma criança e depois essa criança virava professora também. E aí ela comigo, a gente ensinava mais 2 crianças. E assim a gente ia recrutando aquelas que queriam ensinar. Então, eu ensinei xadrez em 6 meses para uma escola inteira, né, no período contraturno, né, as aulas eram de tarde. Então, eu fiz um projeto pedagógico ainda na graduação, em História, sobre o ensino de xadrez. Então, colocava algumas questões de História, né, e algumas questões interdisciplinares com a área da matemática, né, e, então, sempre envolvido com escola, com ensino, como eu falei, esses convites para cursinho, mas decidi virar um professor universitário, e para isso eu fiz mestrado, concluí o mestrado, depois eu fiz o doutorado, e quando eu terminei o doutorado eu vi um concurso aberto para Blumenau, eu não conhecia, né, a cidade de Blumenau, mas ao ver o concurso achei interessante a cidade, vim fazer, era uma concorrência de cerca de 20, 25 pessoas, né, para a vaga, e aí fiz e passei, fui chamado e decidi assumir o cargo, me mudei para Blumenau, que fica 1.440, mais ou menos, quilômetros de Goiânia. Então, deixei lá o lugar que eu morava, fui para Blumenau, né, e assumi a vaga de História Antiga e Medieval na FURB. Agora, o pós-doc eu fiz depois, quando fui convidado, né, para passar uma temporada ali em Oxford. Então, eu fiquei em 2017, eu fiquei 1 ano como visitante, pesquisador visitante, mas aqui no Brasil a gente chama de pós-doc, né? No exterior, pós-doc é outra coisa, bem diferente. Então, fui visitante. Então, esse é um pouco da minha trajetória, né? E o que me levou aí a fazer essas escolhas. Espero que eu tenha respondido a pergunta, Marco. Qualquer coisa aí, só acrescentar. Com certeza, respondeu muito já na tua trajetória. E a gente queria saber como é que tu tem visto a profissão de historiador, né? O que de fato faz o historiador, como que a gente pode também pensar a história na educação, porque, ao meu ver, parece que são coisas que andam juntas, né? E sem educação a gente também não consegue propagar a história, né? Como tu disseste na nossa conversa inicial. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa saber é que história hoje é uma profissão, desde o ano passado, né, virou uma profissão reconhecida em legislação, né, foi aprovada. Então, se a gente entrar, por exemplo, lá no site do Senado, a gente vai ver a matéria de uma lei, né, que foi aprovada no ano passado, a Lei 14.038. Que regulamenta a profissão do historiador. Então, essa lei, ela diz quem é que hoje pode ser compreendido como sendo historiador e historiadora, né, no Brasil. Então, quem é que pode? É qualquer pessoa que tiver um diploma de curso superior na área de história, tá?
Qualquer pessoa que também tiver um mestrado ou um doutorado na área de história, ou então um diploma de mestrado e doutorado em outra área do saber, né, mas que tenha uma linha de pesquisa dedicada à história. Tem várias áreas assim, né? A física, por exemplo, ela se interessa muito pelo tempo. Então, de repente, o sujeito pode fazer um mestrado ali na física, numa linha de pesquisa de epistemologia, história da ciência, fazer um mestrado, por exemplo, quais seriam as aproximações e as diferenças que a física e a história têm com relação ao tempo. Então, essa pessoa, depois de posse de um diploma assim, também é considerada historiadora, né? Se a linha de pesquisa dela investigou história. E no momento ali que a lei foi aprovada, as pessoas também de outras áreas, que não pertencem a essas categorias que eu mencionei, né? Mas que elas já lecionaram história por mais de 5 anos, né? A contar ali de quando a lei foi promulgada, eu acho que na metade ali de 2020, essa pessoa também é considerada historiadora. Então, é até amplo, né? A definição de que historiador é até amplo. Mas, assim, o que é história, né? O que a gente faz? Tem um professor da UNB, um colega meu, que se chama Arthur Assis. A dissertação de mestrado dele, ele pôs essa pergunta lá na dissertação, quando ele fez mestrado, né? Que é o que fazem os historiadores quando eles fazem história. E aí, claro, ele dá uma série de respostas ali, ele, por ser uma dissertação de mestrado, ele aprofunda muitos problemas, mas aqui eu pretendo falar um pouco sobre algumas questões, porém de forma mais simples, né, sem aquela linguagem acadêmica, muitas vezes, né, chata e cheio de termos complexos, jargões, né, da área. Mas o que a gente primeiro precisa considerar, né? A gente tem que considerar que a história é a ciência dos seres humanos no tempo, tá? Eu acho que isso é a primeira coisa que é importante, porque isso evita essa questão de, por exemplo, a história só estuda o passado, né? Muitas vezes eu entro no Uber, por exemplo, a pessoa, sei lá por quê, né? Talvez tem cara, a pessoa pergunta, tu é professor? Né? Eu falo, eu sou professor, né? Assim, posso chutar de quê? Eu falo, pode. A pessoa, filosofia, história. História. Aí a pessoa pergunta assim, mas o que você estuda, né? O que o historiador faz, né? O que você estuda? Eu falo, eu sou da área de história antiga. E, geralmente, muitas pessoas perguntam, mas toda história não é antiga? Toda história não é antiga? E aí eu vou dizer que não, né? Vou explicar como é que funciona. Então, assim, a história não estuda o passado, tá? Não é apenas o passado. A gente tem dúvidas, né, sobre o que seria o passado, como é que se aproxima do passado. Tem até aquela frase famosa, né? O passado é um país estrangeiro. As pessoas fazem coisas diferentes lá, né? Então, será que dá para conhecer o passado? O historiador estuda muito mais, porque o historiador estuda o presente também. Tem uma área da história que se chama justamente História do Tempo Presente. E como se não bastasse, tem também a História do Tempo Imediato, que é o que está acontecendo hoje, né? Se promulga uma lei, se alguém estabelece que decide investigar algum problema sobre qualquer aspecto da sociedade, uma manchete, uma coisa que passou na TV, saiu na internet, um meme, né? Essa pessoa pode estudar isso hoje. A diferença disso para a antropologia, para o jornalismo, para outras ciências que também se interessam pelo presente, é uma questão de método, né? A forma de olhar para o problema, a forma de encarar o problema e a relação dessa investigação com a própria área de referência. Então, o jornalista vai fazer uma investigação semelhante do tempo presente, mas a partir dos métodos específicos lá do jornalismo, ele vai vincular com a tradição da área de jornalismo, com questões centrais para o jornalismo, já o historiador, por sua vez, vai fazer a mesma coisa, né, com a sua área. Mas existe a história do tempo imediato e a história do tempo presente. O que é o tempo presente? Depende. Depende. Tem gente que fala que é os últimos 100 anos, tem gente que fala que é os últimos 50 anos.
né? Isso depende muito de escola. Tem um Instituto de História do Tempo Presente na França. Aqui no nosso estado de Santa Catarina, que é de onde eu estou falando hoje, tem a UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis. Eles têm um dos melhores programas de pós-graduação em História do Tempo Presente, né? Um dos melhores programas do Brasil, né? Com uma nota bastante qualificada, o PPG deles. Então, eles, por exemplo, se dedicam a isso, né? A investigar quais são os problemas centrais, as questões, né, mais relevantes disso que a gente chama de História do Tempo Presente. Mas o historiador também estuda a antiguidade, né, a pré-história. A gente, inclusive, não acredita muito nessa ideia de pré-história. A gente estuda idade moderna, né? A gente tenta responder a pergunta, por exemplo, se existia ou não existia Brasil no século XVI, XVII, ou se o Brasil é uma criação do século XIX, se lá no século XVI só existia a América Portuguesa, era uma Lisboa ultramarina, era um lado de cá do Atlântico de Portugal, o Brasil mesmo ainda não tinha, a gente se pergunta isso. Então, note que é outro tempo já, né? O século XVI, XVII, mas a gente também estuda, né, o hoje, como eu disse. Então, essa frase é uma frase de um autor que os historiadores gostam, que é o Marc Bloch, um autor francês, e que diz isso. Ele fala que a história estuda os homens no tempo, né? Aí homem aqui é no geral, é o ser humano, por isso que eu estou trocando o homem, né, para poder fazer uma inclusão maior. Eu estou dizendo que a história é a ciência que estuda os seres humanos, né, no tempo. Então, as perguntas podem ser utilizando um método tanto do presente para o passado, quanto do passado para o presente, um método de investigação. A história não tem necessidade de uma narrativa retilínea, cronológica, não tem origem. Esse mesmo autor fala do mito das origens, o ídolo das origens, né? Quando é que começou tal coisa? Muito relativo, depende de muitos fatores. O historiador não faz isso. Historiador não faz mito de heróis, igual o Blumenau gosta, né, de colocar flores no túmulo do Hermann Blumenau, que as pessoas chamam de doutor Blumenau, né? Historiador não faz esse tipo de coisa. Historiador problematiza esse tipo de coisa, né? A gente olha para isso e pergunta, né, por que essa pessoa é importante? O que essa pessoa fez? Quem considera que ela é importante? Quais são os grupos que consideram dessa maneira? Há outros grupos, há outras vozes, há pessoas que pensam de forma distinta. Quando essa pessoa viveu, que grupos sociais existiam? Né? Quais eram as outras alternativas? Quais questões estão em torno disso? Por que as pessoas referenciam essa pessoa aí específica? Que em Blumenau, por exemplo, né, de onde eu falo, não teve italianos também, não tinha os indígenas, né, de etnias diversas. Mais recente não tem os haitianos, não tem os goianos, né? Não tem os mais variados grupos étnicos e sociais, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, porque Blumenau é uma cidade média, que eu considero a cidade média mundo, né? Então, o Fritz Miller, né, que vivia aqui, trocava correspondência com o Charles Darwin sobre ciência e citava pessoas que viviam em vários países da Europa, então uma rede internacional de ciência. Então, mas por que de repente, né, logo o Blumenau adquire essa posição, essa importância? Então a história problematiza essas coisas, né? Será que isso é um culto dos heróis? Será que isso é um mito dos heróis de germanicidade que mantém privilégios de determinados grupos sociais? Então, o historiador pergunta, talvez seja por isso que alguém diz que o historiador existe para lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, às vezes, porque o historiador traz problema, porque investiga os seres humanos no tempo, né? Então, o que a ciência da história faz é investigar também como é que os diversos grupos humanos, como eles produzem orientação e sentido. As pessoas, para viver, né, precisam de orientação e sentido. Então, no tempo, como que elas produzem orientação e sentido para elas, né, e para os grupos, né, que as cercam? Isso muda ao longo do tempo. Por exemplo, o que era família em 1600 é a mesma coisa que é hoje. O que é família no século XIX, ou ser família durante os primeiros anos
da ditadura civil-militar no Brasil. É a mesma coisa que ser família hoje, quando a gente vive num estado também de exceção, né, depois do golpe de 2016, e que o Bolsonaro, a partir de diversos crimes eleitorais, assume, né, a presidência. Tem semelhança, tem divergência? Será que a religião que você tem, se você nascesse em outro século, em outro lugar, né, será que seria a mesma? Será que a crença seria a mesma? Então, o historiador faz todo esse tipo de pergunta, né? Está interessado nessas questões. Se eu não me engano, foi o Peter Burke que disse aquela frase ali, né? Depois, quem estiver interessado pode googlar, né? Hoje em dia é tudo no Google, né? Ou assim, no celular, a pessoa acha rapidinho. Mas é o mesmo sentido ali daquela frase também do Walter Benjamin, né? Nas suas teses sobre a história, o Walter Benjamin tem uma frase que ele diz assim, que se o historiador não trabalhar e não agir, nem os mortos estarão em paz. Né? Ou seja, o passado ele não é seguro, não é assegurado, ele não é definitivo. Ele pode ser alterado para servir a propósitos do presente, propósitos culturais, sociais, ideológicos. Então, é por isso que ele diz, né, que se o historiador não ficar atento, né, nem os mortos estarão em paz. É o mesmo sentido ali daquela frase que recentemente o Emicida utilizou no documentário dele, o Amarelo, né, em que ele disse... É um provérbio, né, um dito iorubá, que diz o seguinte: Exu matou um pássaro hoje com pedra que só jogou ontem. Né? Eu também poderia perguntar se é possível Exu matar um pássaro ontem com a pedra que ele jogar hoje, ou que vai jogar amanhã. Né? É esse o sentido, de que o passado é um campo em disputa. Não existe um passado fixo. Por isso que a história na escola... aqui eu não vou ser generalista, né, não vou acusar os professores que fazem um trabalho brilhante, né, diante de condições nem sempre as mais adequadas, às vezes forçados a lecionar no meio de uma pandemia, né, correndo o risco de contrair Covid-19 por poderes que não escutam os professores, não escutam os sindicatos, né. Então, o professor, a professora ali da escola, da universidade também, né, já tem diversas questões, não sou eu aqui que vou querer culpabilizar, né, qualquer coisa do professor, sendo que o Darcy Ribeiro já dizia, né, que a educação no Brasil parece um projeto de crise, em vez de ser um projeto de soluções, de formação humana, é um projeto de crise, né? Mas a gente precisa apontar que talvez o resultado esperado dos anos subsequentes de ensino de história na escola, ou nas escolas, ou em algumas escolas, talvez não tenha sido o esperado. Né? Por quê? Porque a história antiga, por exemplo, ela acontece no primeiro ano da universidade. A primeira matéria, né? A pessoa entra no curso de história, na primeira fase do curso já tem história antiga. Então, pelas perguntas que os estudantes fazem, algumas carências, que a gente chama de carências de orientação e sentido, justamente como aquilo que eu disse, e a gente também chama de déficit teórico, a gente vê que existem, né? Algumas questões centrais. Então, a gente vê, por exemplo, tem muito estudante que entra no curso de História, eu tenho uma boa memória. Eu tenho uma boa memória, eu vou fazer história. Né? Porque eu tirava boas notas em história, eu decorava um monte de coisa. Né? E história não é necessariamente isso. Né? A história, a ciência da história, ela promove uma formação humana que permite para a pessoa desenvolver um senso crítico acerca dessa experiência humana no tempo. Ela pensar de forma crítica e problematizar essas experiências. Ela tem um repertório cultural muito grande de formação a partir de leituras, de experiências, que permita a essa pessoa, né, problematizar questões centrais
que interessam ao presente que essa pessoa está vivendo, né? Então, já ouvi muitas perguntas. Vou ter que decorar o nome de todos os faraós egípcios. Nem os egiptólogos sabem isso, né? Os egiptólogos são os especialistas em Egito, os assiriólogos, os especialistas em Mesopotâmia, né? Não tem um egiptólogo que seja capaz de saber, né, o nome de todos os faraós. Eu vou ter que saber o nome, né, dos imperadores romanos, tal. Não é assim que funciona, né? Então, me parece que em algumas vezes, em algumas salas de aula que eu já frequentei, eu já coordenei o PIBID, por exemplo, da FURB, de História, né? E eu sei que o trabalho é diferente, né, que estão fazendo outras questões. Mas, por outro lado, tem algumas salas de aula também que eu já frequentei, que o livro didático é disponibilizado com alguns boxes, algumas frases em negrito, e depois, na prova, a pessoa é perguntada sobre algum conteúdo daquela frase. Qual o regime que vigorou na Europa entre 476 e 1453? Aí a pessoa tem que dizer feudalismo. E sendo que os historiadores perguntam, existiu o feudalismo? Você tem artigos assim, feudalismo, mais um conceito, um fantasma historiográfico, é algo que nunca existiu, a não ser na cabeça de historiadores de algumas épocas, né? Feudalismo, um conceito a ser abandonado. Tem historiadores que dizem, como a própria historiadora que coordenava o arquivo da Joana d'Arc lá na França, ela disse o seguinte, né? As pessoas escreviam cartas, né, para ela, falando assim, olha, eu queria saber sobre a Idade Média, né, todas essas doenças, essas pestes, a morte, a falta de conhecimento, ou seja, tudo aquilo que a Idade Média não é, né? Então, ela respondia, né, essas pessoas, e ao longo do tempo ela coletou essas respostas, isso virou um livro, que no Brasil, em português, foi traduzido como o mito da Idade Média, ou então a Idade Média, o que não nos ensinaram, mas em francês é pour finir avec la Moyen Âge, isso significa para acabar com a noção de Idade Média, e ela se chama Regine Pernoud. E essa professora, né, que cuidava dos arquivos lá da Joana d'Arc na França, ela disse o seguinte, Idade Média, por exemplo, é um termo que deveria aparecer sempre entre aspas. Mas o melhor mesmo seria que a gente exterminasse esse termo do vocabulário. E aí tem livro didático, né, que pergunta sobre Idade Média nesses termos, que pergunta sobre feudalismo nesses termos, e ainda confunde, boa parte dos estudantes sai achando que feudalismo e Idade Média é a mesma coisa, que durante a Idade Média inteira teve feudalismo, desenha aquelas pirâmides social, né, no quadro, no topo tá os senhores, são coisas que faz mais de 50 anos que a historiografia não trata da mesma forma, né? E aí, claro, a gente passa por falta de acesso, por problema de formação continuada, por isso que é legal o trabalho de vocês, né, de proporcionar a formação continuada para os professores, e para a gente também, porque a gente estuda todo dia tem coisa nova saindo, a gente participa das listas, né, e o professor da escola também não tem tempo, né, porque trabalha demais, às vezes o lugar que a pessoa trabalha não paga a hora de atividade, né, então a pessoa não tem tempo para ficar indo atrás de todas essas atualizações. Tem muita coisa que a gente percebe, né, no ensino de história, nessa ponte entre escola, universidade, escola, que pode ser problematizado. Só não ficar culpando apenas o professor, né? Dominique, tu trouxe para a gente um ponto muito interessante, que é ver a história para além de decorar fatos e datas, né? Enquanto tu falavas, parece que passava um filme na minha cabeça das minhas aulas do ensino médio, também do ensino fundamental. Mas eu queria saber de ti, Dominique, como que tu analisa essa manutenção de um status quo na escola, né? Do que é a matéria de história. E eu percebo isso não só na história, mas também em outras matérias, né? Parece que a gente tem uma reprodução automática de um jeito de ensinar, de um estilo de ensinar,
que por mais que haja aí linhas de fugas, tentativas de outros modos de ensinar, como tu propõe, críticos, né, emancipatórios, talvez, mas ainda são iniciativas pequenas, isoladas, são programas de universidade na escola, né, são professores que a gente conhece, alguns professores, assim, pensados, e eu não sei se talvez a gente poderia responder essa pergunta, não sei se ela é muito ampla, mas como que tu percebe, por que a gente se mantém nesse estado de apatia, né, na escola em relação ao ensino? Como tu analisa isso? Eu queria aproveitar a deixa do Marco também e comentar uma coisa que me veio na cabeça enquanto tu falava isso das escolas. Se tu pensa também nessa reflexão sobre uma história do currículo, porque eu acho que vai no caminho disso que o Marco falou, né? Porque a gente não problematiza a história a partir dos conteúdos, mas há essa problematização também de uma história do currículo, por que esses conteúdos e não outros? Tu acha uma pesquisa nessa área, por exemplo, de grande importância para tentar solucionar algumas dessas reflexões, principalmente no ambiente escolar, né? Acho que só complementando também no gancho do Marco e da Cris, estava pensando também nesse sentido, porque o Dominique traz primeiro uma parte teórica da formação do historiador e falou um pouco dessa complexidade de orientação e sentido, o jeito que a gente percebe o passado ou o presente de acordo com as transformações, enfim, históricas, sociais. E se por um lado tem essa coisa que é extremamente complexa e várias vertentes dentro da história, por outro lado, a prática do ensino da história é como o Marco falou e que a Cris trouxe também, está tudo emaranhado, o currículo, como que isso é passado de um jeito extremamente funcional, como se fosse um snack, né? E daí só indo nesse sentido de tu comentar mais sobre essa lacuna entre o que se estuda em teoria e o que se consegue colocar em prática. Legal, obrigado. As perguntas todas muito interessantes. A história tem história, tá? E o currículo também tem história. Mas eu diria que não é culpa do currículo, né? Olha, eu diria o seguinte, se uma pessoa gosta de história, se ela tem interesse em história, a primeira coisa que eu falaria para ela é jamais estudar história em qualquer lugar que não tenha pesquisa, tá? Não existe história sem pesquisa. A ciência da história ela é feita de 3 partes, a gente pode resumir. Teoria, pesquisa e a etapa narrativa representacional, disso que foi pesquisado, por exemplo. Então, na universidade em que eu trabalho, por exemplo, a gente não entrega diploma algum para qualquer pessoa na área de história sem que ela domine técnicas de ensino, de pesquisa e de narrativa historiográfica de forma sistemática. É a união dessas 3 coisas, tá? Mas a gente sabe que tem muitos lugares, geralmente lugares que não são universidade, que a pessoa não tem oportunidade de fazer pesquisa. São faculdades, são centros de ensino, são formas de aprendizado por meio de apostilas, né, geralmente sem um contato com laboratórios, com grupos de pesquisa. Então, isso é muito importante, isso é o primeiro fator que eu vejo que faz uma diferença fundamental. Então, por exemplo, um estudante que estuda história numa universidade pública de qualidade, né, como as federais, as estaduais, a FURB, né, e assim por diante, essa pessoa ela vai ter no mínimo umas 2, 3 disciplinas de teoria da história, só para debater essas questões, né? O que é um documento histórico? Como que se faz história? Tem como conhecer o passado? Para que serve a história? Né? A história diz a verdade? Produz certezas, produz verdades ou é uma invenção? Tem uma parte ficcional? Como é que funciona? Então, a pessoa vai debater essas questões. Obrigatoriamente, pode ser licenciatura, pode ser bacharelado. Não existe uma pessoa com formação em história minimamente qualificada que não saiba fazer pesquisa historiográfica,
que não reflita teoricamente sobre essas questões e sobre como que essas questões podem ser ensinadas, né? Que tenha feito estágio, por exemplo, no caso da licenciatura, né? E tenha enfrentado essas questões na prática. Agora, a gente sabe que a escola não é só a formação da pessoa, né? Porque a escola tem as condições materiais, né? Dependendo do bairro da escola, às vezes duas escolas no mesmo bairro, das duas públicas, uma tem uma condição melhor que a outra por conta da direção da escola, né? Então, como é que a escola é dirigida, quem é a coordenação pedagógica dessa escola, qual foi a formação pedagógica que essa coordenação pedagógica teve, se ela adota práticas de metodologias ativas ou se não adota, se ela é favorável aos discursos de inovação, se ela não quantos anos que ela trabalha nessa escola, se tem experiência, se não tem, né? Outro elemento que compõe a escola, os pais, né? Os pais dos alunos ou responsáveis, né? Independente de serem duas mães, dois pais, pai e mãe, quem é o responsável, né? A avó, tio, irmão mais velho. Qual é a pressão, ou a relação, ou a dependência, ou a criticidade que esse grupo de responsáveis, por exemplo, de mães, de pais, etc., tem com a escola, né? Eles têm muita autoridade para poder questionar os métodos dos professores, ainda mais agora na pandemia. Eu tenho visto relatos de aulas que são assistidas por avós, por pais, por tios, e fazem perguntas ao professor, né? Fala para o filho, filho, pergunta isso, né? Então, não é assim, não é uma garantia que a universidade vai ter um ensino de tal maneira e que depois isso vai acontecer lá na escola, até porque isso não faz o menor sentido, porque não existe uma teoria da dependência, né? Um grau de dependência entre escola e universidade. Eu não sei como isso é tratado em cada área do conhecimento, mas imagino que seja de forma semelhante ao tratamento que a história dá, né? Na história, a gente sabe que são dois universos. A universidade é uma coisa e a escola é outra coisa. Não existe uma dependência do saber escolar ao saber universitário, ou seja, não existe transposição didática de conteúdos obrigatórios da universidade, que sabe as coisas, para a escola, que não sabe, né, que é receptáculo, que é depósito. A gente não acredita nisso. A gente acha que a escola produz conhecimento, a universidade produz conhecimento e um aprende com o outro, né? Há questões desenvolvidas na universidade, questões desenvolvidas na escola. E no caso da história, a gente tem que lembrar também que é impossível para um ser humano não se orientar no tempo e no espaço. Então, todo ser humano fala de história. A pessoa pode não ser historiadora, pode não conhecer os métodos profissionais de análise historiográfica, mas todo ser humano se orienta no tempo e no espaço e se posiciona no tempo e no espaço. Então, tem questões muito polêmicas, né? Quando alguém diz sobre um regime político que gosta ou que não gosta, ou que os historiadores consideram perigoso, e a pessoa aprecia, né? E aí tem gente que fala, fulano não sabe nada de história. Não é bem assim, a pessoa está errada. Ela está errada, mas não é que ela não sabe nada de história. Ela tanto sabe que ela sabe quem ela pertence a um determinado local, ela emite um juízo sobre um tempo passado e compara, às vezes compara, dizendo que naquele tempo ali era melhor do que esse. Então, ela está ela tem elementos para a gente começar a discussão, né? Então, tem o saber, tem a cultura histórica, tem o saber historiográfico produzido nas universidades, nas escolas. O que precisa é uma boa formação e uma reflexão profunda, né, sobre todos esses aspectos, sobre a função social da história, né? Tem algumas funções, né, que a história tem, que a gente pode chamar de funções sociais, e que eu gostaria que elas fossem discutidas na escola, por exemplo. Eu só posso garantir que elas sejam discutidas nas minhas disciplinas, né, pelas quais eu sou responsável na universidade. Não todo mundo já teve aula comigo e já discutiu essas questões.
mas eu gostaria que elas fossem amplamente discutidas, né? Quem sistematizou isso foi um professor formado pela USP, chamado Aldimar Cardoso, que é um especialista em formação de professores e formação de formadores na área da história, né? Então, ele foi lá para a Alemanha, ele ganhou uns euros aí do governo alemão para fazer uma pesquisa gigante, entrevistando muita gente para poder saber o que as pessoas entendiam de história. E aí, depois, ele fez uma reflexão de como essas coisas poderiam funcionar aqui no Brasil. Em alguns momentos, ele fala sobre isso, né? De início, ele resumiu essas funções sociais de 50 para 14, né? Eu não vou aqui falar de todas as funções, né, por questões de tempo, que eu não vou repetir também a palestra do professor, né? Mas tem algumas funções, só para vocês terem uma noção de coisas que a história faz. Uma das funções da história, por exemplo, é a distração. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, né? Mas distração como? Entretenimento, deleite, prazer, divertimento, ou então até mesmo a distração profissionalizada que a história pública faz como mercadoria, né? Os canais de história, os documentários históricos, os podcasts de história, né? Então, uma das funções sociais da história, né, é a distração. Então, note que esse fenômeno aqui, ele está um pouco diferente daquelas categorizações. História existe para a gente conhecer o passado, para pensar o presente, para saber o futuro, como se a gente fosse cartomante, né? Saber o futuro, né? Então, uma função é a distração, né? Outra função que esse professor chama atenção que ela existe é a heterotopia, a distopia ou a utopia. A história cria essas utopias também, né? Ou seja, a história também serve para poder proporcionar alguns elementos que colaboram para quando as pessoas forem projetar vidas falsas em outros tempos, elas façam isso com uma qualidade diferenciada, né? Então, como assim projetar a vida falsa? A pessoa não aguenta a pressão da vida real e ela quer entrar em personagens, né? Ela quer fazer cosplay. Então, tem festas históricas que a pessoa, né, se veste como os personagens de acordo com aquele tempo. Em Blumenau se faz isso no Museu da Família Colonial. As pessoas se vestem como, né, fazem pessoas até interdisciplinares, história e teatro, e emulam, né, como se fosse aquela pessoa apresentando a cidade, né? Em Blumenau a gente já teve, por exemplo, uma festa medieval que reuniu cerca de 1.500 pessoas do Brasil inteiro, né? Foi num clube de caça e tiro, né, organizado pela Caína e a Hannelore. Elas fizeram essa festa medieval e as pessoas se vestiam dessas personagens, e eu não acho pouca gente, né? 1.500 pessoas. E esses festivais são muito comuns na Europa, em castelos, até em eventos científicos, né? Eu já fui num evento em Leeds, que é um dos maiores eventos de história medieval do mundo. Ele reúne cerca de 5.000 pessoas especialistas em Idade Média. Então, Idade Média não falei historiador, falei especialistas. Então, é sociólogo, é antropólogo, é historiador, é cineasta, gente de várias áreas, né, da literatura, especializados nesse período específico que os historiadores, né, costumam classificar como Idade Média. E aí, lá nesse evento, tem a feira medieval, então, as roupas, né? Tem muito museu na Europa. Eu mesmo, se procurar nas redes sociais, vai ver que eu tenho foto vestido de guerreiro bárbaro medieval. É um museu que eu fui em York, na Inglaterra, que tinha o óculos, né, 3D virtual. Aí você colocava, você vestia a roupa, e aí tinha até os logos, né, das cabanas e tal. Você virava um personagem. Os jogos de RPG fazem muito isso. Então, essa é uma função que a história também, quem estuda gamificação nas escolas, né, quem trabalha com RPG nas escolas, Role and Play Game, né, esse jogo de interpretação, isso também é muito comum. Né, batalhas de cavaleiros, a Idade Média romântica, por exemplo, as pessoas gostam, as novelas fazem muito isso, o cinema faz isso, né? Então essa distopia, essa função da relação da história com a distopia, a heterotopia e a utopia, é uma das funções.
Note que eu só citei duas, né? Deixa eu ver uma outra aqui interessante, que também eu poderia citar. Uma menos séria, né? Por exemplo, a função do que em alemão o professor chamou de Geheimnis, mystery, mistérios, né? Então, estudar a história serve para poder a gente desvendar, a gente investigar essas pessoas que gostam de falar sobre o passado a partir dessa noção de segredo, de mistério. Então, por exemplo, por que será que as pessoas acreditam que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, né? Será que não poderiam ser só pessoas trabalhando e construindo, né, esses monumentos? Mas essa crença, ela tem história, ela nasce de algum momento, né, de algum lugar específico. Então, primeiro, por que tem esse mistério? Por que tem esse interesse pelo mistério? Como é que isso nasce? E por que isso vende? Né? Por que as pessoas querem saber sobre isso? Né? E como é que isso pode ser trabalhado, por exemplo, na escola? Né? Como é que isso pode ser investigado? Quando a gente compara, porque não é só falar assim, isso é ruim, não assistam. As pessoas vão assistir. Não é porque um programa é ruim que as pessoas vão parar de assistir, né? Tem vários programas ruins aí que as pessoas assistem todo dia, né? Sem citar nomes. Mas então a pessoa vai assistir. O que precisa é uma educação histórica crítica para poder evitar esse apelo ao misterioso, ao segredo, né? As pós-verdades, né? Pode reparar que tem muito lugar, muito órgão, muito mecanismo, sociedades, etc., geralmente relacionados com a direita mais radical, né, com a ultradireita, a direita aí que flerta com o fascismo, e esses grupos, eles trabalham muito com história. Né? Se vocês procurarem no YouTube, por exemplo, você vai ver um cavaleiro medieval convocando as pessoas para participar de um ato a favor do presidente atual. Na invasão do Capitólio, o que mais tinha eram pessoas, né, com símbolos relacionados com a antiguidade, com o medievo, com o passado indígena, né, das populações nativas dos Estados Unidos. Então, isso é muito, muito frequente, esse uso, né, da direita, da extrema-direita, do passado, principalmente passados também pré-modernos, né? Antigo e medieval. E muitas vezes isso está relacionado com o segredo, com o mistério. Então, isso vem assim, o cara cria uma comunidade na rede social e a comunidade chama assim, seu professor de história mentiu para você, né? Sendo que história é isso aqui que vocês estão vendo. A gente debate essas coisas. Imagina, o cara, 4 anos fazendo história, ele debate essas coisas todo dia. Ele lê centenas de páginas, ele pode ter a opinião que ele quiser, desde que ele sustente sua opinião. A gente já formou um aluno que escrevia para a Veja, por exemplo, aluno de direita. Isso não tem nenhum problema, né? Só que a pessoa tem que saber debater, ela vai ter que passar por essas questões, esses entrelaçamentos historiográficos, na escola, na universidade, né? Então, não tem isso do seu professor de história mentiu para você, porque não tem uma história oculta, uma história oficial, escondida ou revelada, que só algumas pessoas têm acesso. Qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa que tenha aula de história, na escola, por exemplo, o professor ou a professora vai ensinar as ferramentas básicas de como que a história é feita. A pessoa pode fazer ela própria, né? Então, seu professor de história mentiu para você, né? Ou então, assim, descubra nesse documentário a verdade que nunca foi dita, né? Descubra nesse documentário a verdade sobre as cruzadas. Então, tem vários grupos de direita, de extrema direita, que promovem vídeos assim, nas redes sociais, no YouTube, né, ou fazem esses vídeos aí e espalham, e geralmente se apropriando de algum período específico, né, da história, para poder falar dessas questões, né? Então, essa função social que a história tem de capacitar, né, de dar formação
para a pessoa interessada em história ter a habilidade de ler discursos e saber que eles estão apelando para mistérios, envolvendo o passado, geralmente sequestrando partes do passado para promover suas ideologias fascistas de extrema-direita no presente. O menino lá de 12 anos tem que saber ler essas coisas, porque isso está nos filmes, isso está nos videogames, ele joga videogame, ele joga online, isso está nos jogos. Aí, às vezes as pessoas falam assim, não tem que ter história antiga na escola, mas a direita, as escolas ricas de São Paulo com mensalidade de 10 mil reais por mês, vão continuar estudando isso. Vão continuar estudando isso. E isso não vai ser retirado do cinema, dos videogames. Então, quando o cara joga Assassin's Creed Odyssey, né, vai ter lá, ele vai chegar na fase que tem o Poseidon, deus dos mares, que tem o reino da Grécia, né, tudo feito por profissionais da área da história ali. E o menino não vai saber ler essas coisas, não vai saber ler esses signos, não vai debater essas questões, né, a escola do trabalhador não pode ter esse debate, entende? Eu acho que traz uma questão muito importante da análise da história, que é o problema da história e a verdade, né? E quanto que essa verdade que algumas pessoas dizem ter sobre a história, no fundo, ela é totalmente, tem um viés econômico, né? E também um viés de, digamos, de poder por trás, não por trás, mas para a gente que está pensando a história declarado, né? Eu ia falar por trás, mas quem olha vê que tá declarado isso. E como que tu pensas essa questão da história e da verdade, Dominique? É legal essa pergunta, né? Tem uma frase que eu gosto de um professor de história, ele é um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Teoria da História, se chama Estevão Martins. Ele diz que a história produz, abre aspas, verdades e certezas de caráter relacional. Eu gosto muito dessa frase, né? Porque são verdades, né? São certezas, mas são relacionais. O que isso significa? Não são relativas, tá? Relativo, então, o que é relativo? Relativo é, o Marco tem sua opinião, a Cris tem a opinião dela, a Nis tem a opinião dela, o Dominique tem a opinião dele, todas as opiniões são igualmente válidas, isso é relativo. A história não faz isso. A história produz verdades e certezas relacionais, jamais relativas. O que significa verdades e certezas relacionais? Significa que a história tem critérios, né? E alguns critérios não tem como abrir mão desses critérios. Então, por exemplo, se eu quiser psicografar um sonho, né? Se eu quiser escrever uma novela, né, para mandar para a emissora de TV, se a emissora quiser passar a novela, eu posso inventar a minha novela onde eu quiser, né? O Tolkien, por exemplo, inventou a Terra-média. Senhor dos Anéis, o Hobbit, inventou um monte de línguas, o élfico, né, para as pessoas falarem e tal. O Harry Potter, né, inventou Hogwarts, tem todo aquele mundo ali, né. O historiador, ele não tem tamanho, grau de liberdade, né, ele não pode fazer isso. Então, significa que o historiador, ele fala de uma realidade que existe independente dele. Então, independente de eu existir no mundo, eu que estudo história antiga, o Coliseu está lá, ele existiu. O Júlio César atravessou o Rubicão. Se você admite que o Júlio César não atravessou esse rio perto de Roma chamado Rubicão, significa falar que muitas pessoas, centenas delas, estavam loucas, né? Porque ele atravessou, ele escreveu, isso foi lido no Senado, teve gente que ficou com raiva, ameaçou ele de perseguição. Quando ele disse aquela frase, alia iacta est, a sorte está lançada, né? Foi porque ele atravessou o Rubicão de volta com armas e não poderia atravessar com armas, né? E aí ele fez isso, gerou uma guerra civil, foi um problema danado na República. Então, é impossível o cara acreditar que, por um lado, a República Romana teve problemas, ela acabou e até virou um império, e o livro didático muitas vezes apresenta assim, teve a República depois do Império, e dizer que o Júlio César não atravessou o Rubicão. Nenhum historiador vivo há de concordar que ele não atravessou, né? Seria chamar centenas de romanos de
loucos, né? Pessoas que estão inventando questões irreais. Então, o historiador, ele fala do mundo extratextual, né? Um mundo que a gente pode chamar de realidade empírica, né? E um dos critérios, por exemplo, é que ele fale sobre isso a partir de documentos, que o historiador chama de fontes. O historiador, então, ele não pode dizer assim, ó, em Roma aconteceu tal coisa, ou nessa vila aqui na Itália do século XIII, fulano matou ciclano. A primeira coisa que um outro historiador vai querer saber é, baseado em que tu fala isso? Qual é o documento? De onde que tu tirasse essa informação? Não pode ser, eu acho, eu penso, eu acredito. Ele tem que mostrar de onde está vindo a informação. E isso já gera outro critério, que é a possibilidade do leitor, ainda mais se for outros historiadores, de poder conferir a informação e o conteúdo dessa afirmação. É por isso que o cara vai dizer assim, mas na ditadura militar não aconteceu isso. E o historiador sabe, essa afirmação é impossível. Por que ela é impossível? Não tem documento, todos os historiadores falam o contrário, né? Por exemplo, que o período de ditadura civil-militar no Brasil foi um período, né, tenebroso, muito ruim para a nossa sociedade, de corrupção dos militares, destrutivo, com torturas, assassinatos, estupros, mortes, né, um período ruim, né, negativo da nossa história. Há milhares e milhares de documentos, e documentos aqui não é texto só, não, é cultura material também. Né, são ossos, são cadáveres, né, são textos, são jornais, são filmes, são denúncias, é memória oral, várias formas de documento que, então, há uma série de historiadores e historiadoras que dizem o oposto, né, de uma afirmação leviana sobre esse período, e há uma série de documentação que também não permite essa afirmação. E eu aqui só falei 2 critérios. Por causa do tempo, não vou aprofundar, mas são vários os critérios. Então, a história, ela tem algo que a gente chama de operação historiográfica. Né? Então, essa operação historiográfica é uma série de procedimentos e de técnicas de investigação, de detectar fontes, de categorizar as fontes, cada fonte tem um jeito de estudar, então a moeda se estuda de um jeito, né? O osso se estuda de outro jeito, um jornal se estuda de outro jeito, e o que é documento? Qualquer indício da presença humana na Terra, né? Não é só documento escrito, só documento oficial. Então, se um trabalhador escreveu um fanzine, se um trabalhador mandou uma carta para a namorada dele em 1960 e na carta ele disse que estava sofrendo porque o patrão estava perseguindo, isso pode ser feito um documento, né? Um documento para a história. Então, existe uma operação historiográfica que permite a gente detectar coisas, tentar ver as vozes silenciadas, né? As vozes que têm menos força social, e aí o cruzamento dessas fontes todas, a partir de vários métodos, né? História política, história social, história cultural, são formas de história que cada um tem seus próprios métodos, pode ser uma história das mulheres, uma história dos de baixo, uma história do trabalho, uma história econômica do trabalho, uma história cultural do trabalho, social do trabalho, tá? E aí o cruzamento de todas as informações, eu vou te dizer que é como se ela criasse um mar de algoritmos, que o sujeito vem e fala uma informação dessa e fala, não tem cabimento a pessoa falar uma coisa dessa, né? Agora, claro, né? Se a pessoa prefere Júlio César, ou prefere Cleopatra, né? Isso não é história, isso é o gosto pessoal da pessoa, né? Se ela gosta mais de estudar o Império Romano, ou a ditadura militar, ou a Segunda Guerra, isso é outra coisa, né? Mas os historiadores têm algumas questões centrais das quais eles não abrem mão, e uma delas é essa, por exemplo, que a história se faz com documentos. Outras áreas não precisam necessariamente, né? Eu não preciso ter um documento para falar, minha poesia que eu escrevi, eu tirei desse documento aqui, não precisa. A história precisa, é obrigatório, né? E por aí vai. Bem, obrigada, Dominique. A gente está chegando ao fim de mais uma live.
Hoje a gente conversou com o Dominique, que ressaltou aqui para a gente a importância, a relevância de pensar na história a partir de uma perspectiva crítica, para pensar e se relacionar com o tempo, com a sociedade, para jogar um videogame, para ver um filme, para comunicar ideias, para se orientar no mundo. Dominique, a Tenda agradece muito a tua participação. Se você quiser dar suas últimas palavras. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, passou rapidão, né? A conversa interessante, espero que eu tenha respondido. O papo é bom. Vocês me perguntaram, né? Estou à disposição aí pelas redes sociais, quem quiser continuar conversando, qualquer professor, professora, que quiser também me procurar para conversar, quiser discordar de mim, quiser propor uma leitura alternativa da história, dizer que eu errei, que eu falei demais, essas todas, né? Estou sempre à disposição e parabéns aí, mais uma vez, pelo trabalho de vocês, que é excelente, muito importante para a formação crítica do pensamento, ainda mais em tempos obscuros de bolsonarismo.